Olá, turma querida do oitavo ano. Nós estamos retomando aqui o assunto relacionado ao iluminismo e nós colocamos que no vídeo anterior falamos um pouco sobre essa dicotomia entre o absolutismo e o iluminismo, ou seja, nós discorremos sobre essa passagem da idade das trevas para as luzes. As trevas aqui seria o absolutismo e as luzes seria justamente o iluminismo. O posicionamento dos iluministas em relação à questão da religião: eles acreditam na existência de Deus, entretanto não concordam muito com os dogmas e as diretrizes da religião, ou seja, eles não são a favor de religião nenhuma, ou seja, eles não defendem religião A ou religião B, mas são livres, para escolher. Caso haja algum entendimento de optar por alguma religião, eles são livres. Então, quando se fala de iluminismo, nós estamos falando não só das luzes, mas também dessa liberdade de expressão, dessa liberdade de fazer o que você gosta de fazer aquilo que você entende que é certo. E essa luz, quando se trata de luz, nós estamos falando de razão, é o princípio da racionalidade. E aí nós falamos de vários pensadores, como Descartes, John Locke e tantos outros, pensadores, alguns cientistas que vêm trazendo todo o conhecimento baseado na questão da ciência. Mas aí, para a gente buscar ainda melhorar essa compreensão, esse capítulo que nós estamos trabalhando, que é o capítulo 2, ele procura apresentar as transformações que culminaram no Renascimento. O que é esse Renascimento? É justamente o período de transição da Idade Média à Idade Moderna. Ou seja, a Idade Média é o período caracterizado pela forte influência religiosa, por isso que nós vamos tratar isso lá no Iluminismo. E essa influência religiosa, ela vai deixar marcas profundas no pensamento ocidental. Por exemplo, nós podemos estar colocando aqui a arte, a literatura, que sofreu influência, e as demais manifestações do saber produzido nessa época. Então, foi um tempo que estavam impregnados pelos dogmas cristãos. Então, esse é o momento que a igreja tinha uma força muito grande, tudo estava relacionado aos dogmas cristãos, tudo estava relacionado com a igreja, porque era a igreja que tinha, era o clero que tinha o poder aqui. Por isso que o iluminismo vai estar questionando. Quando se fala de clero, porque está atrelado à questão do absolutismo. E por esse motivo, o que se colocasse como divergente, nada que se colocasse como divergente era aceito pelos dogmas, era aceito pela Igreja Católica. Então, tudo que se pensava nessa época aqui, que não fosse de acordo com o que a Igreja defendia, era colocado de escanteio, ou seja, não era aceito. Ou seja, por fim, tudo era sufocado, você não tinha liberdade de expressão, você não podia dizer o que você pensava, tudo tinha que ser conforme que a Igreja determinava. Não só o clero, mas outros poderes que nós tínhamos aí nessa época. Então, o Renascimento, ele é um movimento de renovação da filosofia. Renovação das artes, e vai surgir inicialmente essa renovação na Itália, depois vai prosseguindo e vai se irradiando aí para toda a Europa. Então, este capítulo ele vai buscar justamente apresentar essa transformação e, ao mesmo tempo, discutir alguns pontos desse paradigma moderno. Daí podemos dizer que a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, essa passagem, significa o quê? Essa transição da Média para a Moderna foi justamente a passagem do feudalismo para a primeira fase do capitalismo, esse capitalismo selvagem que Marx faz algumas referências, de certa forma discorda com esse modelo capitalista. Então, o que vai acontecer? Essa transição, ela não foi
assim muito rápida, ela foi de certa forma bastante lenta e durou entre do século XI até o século XV. Então esse movimento, chamado movimento de redescoberta da cultura clássica, vai se dar por volta do século XV. E daí surge logo a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa a surgir aqui para coibir, aí, de certa forma, alguns interesses da Igreja Católica, para contrapor a algumas verdades que a Igreja Católica defendia. Então, vai surgir essa Reforma Protestante, que vai iniciar aqui em 1517. Temos então aí a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Podemos dizer que nesse tempo foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. Que tipo de mudanças? O comércio que se intensificou, certo? As cidades se desenvolveram, a burguesia se tornou um grupo social muito poderoso, enquanto isso, a nobreza e o clero perderam prestígio. Daí, lá na frente, a gente vai compreender melhor o que o Iluminismo vai falar sobre isso. E como não poderia deixar de ser, tais mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar o mundo. O que isso vai resultar num amplo movimento artístico e científico chamado de Renascimento. Então, são destacadas aí a crise no modelo feudal, a expansão marítima, o Renascimento e a Reforma Protestante, como acontecimentos que configuram essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso nos dá a principal característica da Idade Média. Então, essa característica que nós estamos referindo seria o quê? A descentralização da política. O que é isso? Nós vamos chamar essa descentralização de monarquia feudal. Essa crise no sistema feudal foi responsável pela transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, sendo que ela também foi motivada pela peste negra, que eliminou uma considerável parte da população do continente europeu. Houve aí também a ascensão da burguesia. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa cometida. Você ficava com algumas manchas negras na pele, por isso vai se chamar de peste negra, né? E alguns inchaços na região do teu corpo, concentração de gânglios no sistema linfático, como virilhas e as axilas. Origem e propagação dessa peste negra. Como é que vai se dar essa origem aqui? A peste negra tem a sua origem no continente asiático, precisamente na China, né? Ironicamente, onde nós estamos também passando por essa situação do coronavírus, não sei ao certo, mas tem se difundido na imprensa que esse coronavírus justamente ele vai dar início lá na China, e aí a gente tem a peste negra também, que nasceu lá na China, né? E a sua chegada à Europa está relacionada às caravanas do comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza, Gênova. Calcula-se que cerca de 1/3 da população europeia tenha sido dizimado por conta da peste negra. E aí, por exemplo, a filosofia na Idade Moderna tem seu ponto mais alto no Iluminismo. Mais do que um movimento oculto, foi a culminância de um modo de pensar que se iniciou na chamada Revolução Científica no final do século XVII. Essa revolução forneceu as bases para as duas grandes revoluções que se seguiram. Uma de caráter político, que é a Revolução Francesa, e a outra de grande impacto econômico, que nós vamos chamar de Revolução Industrial, que moldaram radicalmente a sociedade e a deixaram mais próxima do mundo, tal qual conhecemos hoje, esse mundo que nós conhecemos hoje. As instituições políticas, as relações de produções, os valores morais, enfim, podemos dizer que nossa sociedade ainda se move por aquele espírito revolucionário presente na modernidade. Nessa concepção, o homem é grande
explicador e dominador da natureza e do mundo. Essa centralidade do homem, anunciada na modernidade, serve como um constante para a visão medievalista de mundo que durante muito tempo colocou a figura de Deus como a fonte e a origem de todas as expressões, de todas as explicações. Agora o homem está lançado à própria sorte, isso é, deve buscar entender o mundo de acordo com as suas próprias capacidades. E por isso desenvolveu ciência e tecnologia para compreender melhor o mundo que vive. Então as ideias iluministas, de certa forma, tiveram um importante papel na construção de uma visão de mundo, né, fundamentada em inovadores projetos sociais, políticos e econômicos. São inegáveis aqui as contribuições do pensamento ilustrado para o mundo contemporâneo. Então, os filósofos modernos lançaram caminhos fundamentais para as transformações ocorridas no final do século XVIII. Além disso, contribuíram para o posterior fortalecimento do capitalismo. O iluminismo combateu as antigas estruturas feudais, ou seja, o absolutismo, o mercantilismo e os privilégios da nobreza. Então essa é a queixa do absolutismo, que não tem como apoiar esse sistema absolutista. Nós estamos percebendo aqui, é uma discussão muito grande em relação a isto. Não concorda com esse sistema capitalista, não concorda com o sistema feudal, não concorda com o sistema mercantilista e nem aceita esse privilégio da nobreza, porque o iluminismo está muito relacionado com da ênfase a questão da emancipação, dos valores, da tua liberdade, de certa forma, né?